A paz do Senhor, igreja. Amém. Passaram bem de ontem para hoje? Depois daquele avivamento que foi no culto ontem? Maravilhoso? Abençoado? Peço que os irmãos abram as escrituras no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Somente o versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Nós temos conhecimento, meus irmãos, de que muitos personagens bíblicos, eles são referências para nossas vidas. São grandes exemplos de fé, de obediência, de coragem e de também muita ousadia. Mas dentre esses personagens, teve um que foi considerado pelo próprio Deus como o homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Quem foi esse homem? Os irmãos sabem? Davi. Alguns sabem. Vamos descobrir? Lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, fala assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quem foi esse homem? Davi, ele foi um pastor de rebanho, um salmista, ele foi um profeta. Davi foi um homem poderoso, o maior rei de Israel. O capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, ele nos relata, meu irmão, o grande embate e a grande vitória de Davi. Na época, Davi, ele ainda não era conhecido. Davi era apenas um pastor de rebanho. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele era o mais jovem dentre os seus irmãos. Antes que Davi se tornasse vencedor nesse combate contra aquele gigante Golias, ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas Davi, ele tomou algumas atitudes que fizeram diferença e o fizeram derrotar aquele gigante, que o fizeram derrotar Golias. Davi, ele teve fé e ousadia. Ele teve fé e ousadia para enfrentar o seu problema. Talvez, meu irmão, você esteja enfrentando gigantes. Talvez você esteja enfrentando grandes problemas. Talvez você esteja enfrentando grandes desafios. Questões familiares, questões financeiras, problemas no trabalho, problemas com sua saúde, problemas com a sua vizinhança, problemas que parecem, meus irmãos, tão difíceis de resolver, tão difíceis de vencer. Mas nesse texto nós aprendemos grandes
grandes lições. E essas lições, elas podem ser aplicadas na nossa vida. A primeira grande lição que nós aprendemos e que nós devemos aprender é que nós somos mais do que vencedores. Nós devemos tomar posse disso, meu irmão. Davi acreditou que mesmo o mesmo Deus que o ajudou a combater, o ajudou a matar aquele leão, aquele urso que vinham tentar destruir a ovelha do seu pai, o ajudaria a vencer Golias também. Realmente Deus é assim, meu irmão. Ele está sempre disposto a nos dar a vitória em qualquer situação, mesmo aquela que aos nossos olhos parece impossível de resolver, impossível de vencer. A maior prova de amor Deus já nos deu, que foi a de entregar o seu Filho unigênito, o seu Filho único, o Filho nascido dele, o Filho dele, para ser crucificado pelos nossos pecados. Lá em João 3:16 nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe maior prova no mundo do que essa. Não existe maior vitória do que essa. A segunda grande lição: Deus peleja por nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aquele gigante desafiou o exército de Israel. Ele achava que aquele povo, meu irmão, era um povo qualquer. Ele achava que ele venceria aquele povo, sim, rapidinho. Grande e ledo. Engano. Ele tentava diminuir, ele tentava massacrar aquele povo, ele tentava amedrontar, ele tentava menosprezar o exército de Israel. Vamos ver o que ele falava. Meu Samuel 17. Vai estar lá em Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A partir do versículo 8. Olha a ousadia desse gigante. Ousadia. Parou. Clamou. Gritou. Berrou. As tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram e se tremeram muito. Ah, meu irmão, ele era irônico. Ele estava com um cinismo total. Ele ficou 40 dias assim, o exército de Israel se escondendo. Então, para ele, a batalha já estava ganha. Ele ficava, talvez até mais dias, porque ele estava brincando de afrontar o povo de Israel, o exército de Israel. Ele estava se divertindo, com certeza. Só que ele não sabia, meu irmão, que ali tinha um povo, e estava um povo que tinha um Deus poderoso, um Deus grande. Se ele se
instrumento tinha Davi? Um jovem cheio de ousadia, um jovem cheio de fé, um jovem cheio de coragem e que confiava no Deus maior, confiava no Deus Todo-Poderoso para entregar aquela vitória ao povo de Israel, meu irmão, ao exército de Israel. Quando Golias ria, desprezava Davi, isso não intimidou Davi. Pelo contrário, ele foi corajoso, como demonstra sua resposta continuando em 1 de Samuel, no versículo 41, 47. É rapidinho a leitura, viu? É uma leitura gostosa, mas eu vou ler, tá? Eu gostei muito da resposta de Davi. O filisteu também se vinha chegando a Davi. E o seu escudeiro ia adiante. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Golias era um homem de exército, ele estava acostumado desde a sua meninice a batalhar. Ele encontrou uma criança, um adolescente, um jovem, sem roupas de exército, sem nada. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Louvado seja Deus, meu irmão. Você é muito importante para Deus. Muito importante para Deus. Nós somos muito importantes para Deus. O inimigo, ele tenta nos destruir, ele tenta nos derrotar, mas ele sabe que já perdeu. Aleluia! Porque nós temos cobertura do sangue de Jesus. Aleluia! O inimigo, ele sabe que não pode, olha bem, não pode com o poder do nosso Deus. Mas, meus irmãos, ele tenta nos fazer acreditar que nós somos impotentes. Ele tenta nos fazer acreditar que somos impotentes nesses momentos tão difíceis. E ele tenta nos fazer acreditar que nós seremos derrotados, que nós seremos vencidos. Mas presta atenção, meu irmão, isso não é verdade. Não deixe o inimigo colocar isso na sua cabeça, não deixe o inimigo colocar isso no seu coração, porque não é verdade, porque Deus nos garante a vitória em qualquer situação. Aleluia! E o que precisamos fazer para que isso aconteça? Confiar nele, confiar no poder dele. Para que isso aconteça, irmão, nós só precisamos depender dele. Como fez Davi.
Nunca devemos esquecer, meu irmão. Deus é quem peleja por nós. Aleluia. Mais uma lição que devemos aprender. Glória a Deus, aleluia. Não exalte o seu problema, meu irmão. Exalte a Deus. Aleluia. Davi, em momento nenhum, ele exaltou Golias. Se você fizer a sua leitura, você não vai ver Davi chamando ele de gigante Golias. Não. Em nenhum momento ele o chamou de gigante Golias. Ele se referiu a Golias como um homem, como um filisteu. Golias, ele não olhava, Davi, ele não olhava para o tamanho de Golias, não. Imagina o Golias e Davi. Imagina a diferença. Por isso ele não olhava para o tamanho de Golias, irmãos. Mas ele olhava para o tamanho do seu Deus. Aleluia! Nosso Deus maior, infinitamente maior. Era para ele que Davi olhava. Aleluia. Ele ele tinha certeza que Golias era simplesmente mais um obstáculo que ele iria vencer. Venceu o urso, venceu o leão, venceu os animais que vinham para tentar destruir o rebanho do seu pai, mas que não venceram, né? Que não conseguiram destruir, porque Deus estava com Davi. E ele via Golias mais como um obstáculo a mais a ser vencido. Por isso, meu irmão, jamais exalte o seu problema. Nunca exalte o seu problema. Nunca devemos exaltar o nosso problema. Nunca devemos exaltá-los como gigantes. Nunca devemos maximizar os nossos problemas. Não. Eles são um nada diante de Deus. Aleluia. Se os problemas, irmãos, vêm, é para nós sermos provados. E assim, aprovados pelo nosso Deus. Aleluia. Ao longo da vida, meu irmão, eu te pergunto, quantas vitórias nós já obtivemos? Desde que você nasceu. Desde que você nasceu. Quantas vitórias o irmão ou a irmã já obteve? Muitas vezes, Deus está nos dando vitória. Muitas vezes, Deus está dando vitória aos nossos problemas, ou algum problema que você tem, e você não percebe. Não percebe. Mas Deus está ali, no dia a dia, te dando vitória. Desde o momento que você acorda, o momento que você deita, o momento que você levanta, Deus está te dando vitória. Aleluia. Deus sabe quantos problemas viriam até você nesse período, mas Deus está te dando vitória. Os problemas imensos, terríveis, que você acha que jamais terão fim na sua vida, Deus vai te dar vitória. Basta você confiar no nosso Deus. Basta você não permitir que esses problemas venham a querer se tornar maior que Deus. Não, Deus é muito maior na nossa vida, meu irmão. O inimigo tenta nos fazer sentir derrotado, mas não, quem é derrotado será ele. Davi, ele não conseguiu ficar com aquela veste que Saul mandou colocar. Imagina, Davi é um pastor de rebanho, um pastor de ovelha. Como que ele ia colocar aquela roupa de um soldado? Davi não conseguiu, não conseguiu ficar. O que ele fez? Os irmãos lembram o que Davi fez? Davi foi no riacho, pegou 5 pedrinhas, a sua funda, o seu estilingue, 5 pedrinhas, e Davi foi enfrentar aquele gigante, né? É um homem de estatura elevada. Foi com essas 5 pedrinhas. Ele usou as 5 pedrinhas? Quantas pedrinhas ele usou? Vocês lembram? Não lembram. Davi usou uma pedrinha, meu irmão. E Golias ficou achando um absurdo quando ele
ele viu Davi se aproximar daquele jeito, sem nada, sem arma, sem roupa de soldado, ele achava que já estava a vitória conquistada. Ele já estava imaginando Davi derrotado e ele cortando e despedaçando Davi. Mas não, meu irmão, a vitória não era garantida para Golias. A vitória era garantida para o exército do Senhor, para o exército de Israel. E com aquela pedrinha, Davi derrotou aquele gigante. Nesse momento, todo o exército que antes estava covardemente escondido foi à frente comemorar. Olha, meu irmão, não se esconda dos seus problemas, não fuja dos seus problemas, não se esconda através da ansiedade, através de problemas mentais, ou seja o que for, meu irmão, não se esconda. Não se esconda saindo da casa do Senhor, não se esconda. Não se esconda chegando a Deus, não se esconda. Deus não tem culpa. Deus quer nos dar a vitória. Basta nós, irmãos, basta nós querermos, basta nós confiarmos no poder dEle. É isso que Ele quer para nós. Façamos como Davi. Confiemos no Senhor. Façamos como Davi. Não maximizemos aquele problema. 40 dias, o povo de Israel, o exército de Israel ficou lá se escondendo por 40 dias. Davi chegou, ouviu a notícia do que estava acontecendo e foi enfrentar, porque ele estava confiando no Deus vivo. Continuemos, irmãos, como nós estamos fazendo. Vamos confiar no Senhor. Ele é o nosso Deus. É o nosso Deus maior. É aquele que nós podemos confiar, independentemente do que estiver nos ameaçando. Problemas, é difícil o problema? É difícil, mas irmão, é muito problema, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais. Irmão, confia no Senhor, o momento vai chegar. O seu momento vai chegar. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a pouco, mas o seu momento vai chegar. Confia no Senhor. Amém? Em Romanos 5, 3 e 4. Deixa eu ver aqui onde está Romanos, que parece que sumiu da minha Bíblia. Aleluia. Essa Bíblia é tão fina, as folhas aqui. Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. A tribulação, ela vem, meu irmão, para produzir nossa vida a esperança, a perseverança, a experiência, a esperança, e assim nos conduzir ao sucesso e ao êxito daquilo que achávamos tão difícil de superar. Amém? Deus abençoe. Presente.